Olá, alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? A professora resolveu deixar algumas correções nesse pequeno vídeo, uma vez que vocês terão a avaliação, embora tenha sido tudo muito bem detalhado nas aulas, e inclusive o material está disponível na plataforma, além da apostila de vocês, que vocês têm o conteúdo somente digital, e eu deixei no nosso último encontro as páginas que vocês deveriam fazer a leitura e as questões propostas. Eu selecionei algumas das questões que eu julgo importante para a compreensão e também para o melhor desempenho na avaliação de vocês, tá certo? Falando um pouquinho, né, de introdução à arte que nós vimos, embora a gente fez só uma pincelada nesse sentido, é, definição de arte é um tanto quanto complexo a gente falar disso. Por quê? Porque arte ela é muito abrangente, ela envolve muitas coisas. Mas o que seria importante nós mencionarmos aí? A definição que tem no dicionário. Os aspectos gerais do que é a arte, o que envolve fazer arte. Outra coisa importante é saber que a arte ela é uma ação que envolve técnica e habilidade de uma determinada pessoa ou grupo de pessoas. A arte também é algo que nós podemos imaginar como um organismo vivo, né? Porque ela tem o material, quem produz e quem observa. Ela precisa desse ciclo para existir, né? Precisa dessa percepção do observador. Inclusive, a proposta da arte, a arte ela tem esse intuito, né? A pessoa que produz a arte é para ser observada. E dos registros artísticos que nós temos desde a pré-história, era como um ensinamento, deixar para a posteridade aí momentos, fragmentos do cotidiano daquelas pessoas. Então, arte no primeiro momento, ela não tem esse papel que nós conhecemos hoje como arte. Nós consideramos sim, quando olhamos lá para trás, as manifestações como manifestações artísticas. Mas naquela época nem sequer existia a palavra arte, nem sequer existia escrita, né? Então, eu coloquei aí essas pontuações que eu acho necessário para vocês conseguirem compreender e ter esse apanhado da definição de arte. Está bem na introdução da leitura que eu passei para vocês. Uma outra coisa que eu acho legal da gente falar, e eu mencionei isso várias vezes, que a arte está muito relacionada com subjetividade, né? Porque é, você percebe a arte de uma maneira totalmente diferente de como eu percebo e de como os seus pais, parentes percebem. Porque nós somos seres diferentes, né? E tudo que a gente absorve pela arte está relacionado com a nossa existência, com os nossos costumes, com os nossos gostos e aquilo que a gente capta através dos nossos cinco sentidos. Ainda na página 18, a segunda questão, ela menciona assim: como observador, qual o processo para compreender uma obra de arte? É fundamental para se compreender uma obra de arte contextualizá-la, tá? Por isso que a gente fala em história da arte. Quando a gente estuda a arte, a gente só consegue entender uma obra quando a gente entende o povo daquele tempo, quando a gente entende os costumes, quando a gente entende os valores que tinham aquelas pessoas. É por isso que o contrário também é verdade. Ao analisar as obras de arte, a gente consegue entender mais profundamente a história. É por isso que a arte nos vestibulares e na prova do Enem, ela aparece não só em linguagens, mas nas ciências humanas, porque uma é inerente à outra, tá? Então, além de nós aprendermos e ser fundamental a gente compreender os estilos, as formas que esses artistas utilizavam, mais importante é a contextualização de uma obra de arte. Aliás, a gente não consegue entender bem uma obra de arte sem contextualizar. Isso aí é fato. A gente até mencionei um exemplo para vocês das séries, filmes e programas televisivos que estão sendo produzidos agora em tempos pandêmicos. Eles ficarão para a posteridade. Então as pessoas vão conseguir compreender como viviam, como vivemos nós nesse momento, né? Através das produções artísticas
estão sendo feitas agora. Inclusive, obras literárias lindíssimas estão sendo produzidas nesse momento tão difícil para a humanidade. Na questão 3, só um minutinho aqui que não passou, isso acontece. Na página 18, na questão 3, nós temos aí algumas afirmativas. E aí, para a gente analisar essa questão, eu queria falar para vocês que a importância da gente ler bem todas as afirmativas quando estamos fazendo uma prova. Isso vale para vestibular, para Enem, tá? A questão 4, ela já anula a primeira questão, tá? Ela se contrapõe. Olha só, o conceito de arte é único e válido para todos os tempos e povos. Se o homem é um ser mutável, transformador, que evolui, né? E que a história ela está sempre em constante transformação, logicamente o conceito de arte nunca vai ser único. Ele vai estar sempre se modificando de acordo com os tempos e épocas, tá? O homem começou efetivamente a fazer arte somente após ter se apropriado da escrita. Não, porque na arte rupestre, que nós conhecemos hoje como arte rupestre, mas aquelas manifestações, elas se deram antes da escrita. Então, essas duas aí, elas não são corretas. Aqui está correta é arte e beleza não são sinônimos, e a 4, que se contrapõe à primeira, olha lá. Para entendermos uma obra de arte, temos que entender o contexto do tempo e das circunstâncias em que ela foi criada. Então, não pode ser único, porque se o contexto do tempo muda, o conceito de arte ele também vai modificar de acordo com a temporalidade. Indo mais à frente, a página 21 fala do material que os pintores das cavernas utilizavam. Então tem uma frase ali no meio, ó, lançava a mão de todo o material que houvesse nas imediações do seu habitat. Então os homens daquela época, tudo que eles tinham disponível na natureza para produzir as suas têmperas, eles utilizavam, tá? E isso é até legal quando a gente faz na prática algumas das representações simulando a arte rupestre, a gente presencia misturas a partir de coisas que nós temos em casa. Até o aglutinador a gente faz com clara de ovo. Eu não sei se alguns de vocês já tiveram essa experiência, depois vocês podem até me relatar. Mas a gente consegue, né, com o que a gente tem, com os recursos que a gente tem, produzir têmperas. Então não era diferente. Para a gente ver a inteligência do homem, como o homem está sempre atento ao que está à sua volta, para poder modificar o seu ambiente e também produzir novas tecnologias. A segunda diz assim: quanto ao tipo de pintura rupestre, qual a principal diferença entre as manifestações paleolíticas e neolíticas? Paleolíticas, gente, eles tinham um objetivo mais naturalista, mais similar ao que era a realidade. E o neolítico, o que eles prezavam? Eles tinham um objetivo de que nessas gravuras existisse uma sistemática, tá? Com traços geométricos, para que essa realidade, como se fosse catalogar, né? Algo que tivesse catalogado, então tinha um determinado sistema nisso aí. Lembrando que no período paleolítico a gente tem um homem aí que era nômade, e no período neolítico a gente tem um homem que começa aí a mudar a sua forma e passa a ser mais sedentário. 21 ainda, página 21, questão 3. As pinturas da Idade da Pedra Lascada, nome pela qual é conhecido o Paleolítico Superior, tem como principal característica uma representação figurativa. Olha só o que eu falei antes. Qual era o período paleolítico? Qual era a característica? Naturalista, tá? Por quê? Uma das coisas mais importantes dele para eles era o naturalismo. Eles representavam animais, né, que era pintado no interior das cavernas. Inclusive, deixa eu falar uma coisinha aqui rapidinho. O Enem, ele gosta muito de trazer imagens de interior de cavernas, de arte rupestre, com algum elemento da atualidade, tá? Para fazer uma analogia com esse convívio social que eles tinham lá e com o que nós temos hoje. Para quê? Para a gente entender o que o comportamento do homem ele acaba se repetindo muitas vezes, né? As necessidades do homem, embora as épocas sejam diferentes,
elas permanecem as mesmas. Necessidade de representação, convívio social, relações parentais. Então, o Enem ele costuma fazer isso. E ele também traz muito grafite. Tá? Sempre que se trabalha a arte rupestre no Enem, está relacionado com o que nós hoje produzimos como grafite, tá? Uma arte disponível a todos para ser observadas nos espaços públicos, no cotidiano das pessoas. Página 3, questão 6. Página 23, questão 6. Qual foi o acontecimento determinante que serviu como marco divisor entre a pré-história e a história? É a invenção da escrita. E vocês viram que as questões elas são muito parecidas. Artes no Enem também é assim, tá? Já faz algum tempo que o Enem não muda o conteúdo de arte, embora apareçam mais questões atualmente, né? E ela aparece não só nas linguagens como nas ciências humanas, mas só muda o estilo da pergunta. Basicamente, o conteúdo é o mesmo. Por isso que esse material que eu estou deixando aqui para vocês, guardem, tá? Que ele vai ser de grande auxílio para vocês quando vocês estiverem lá na frente se preparando para as provas. E essa diferença de nota, ela faz uma grande diferença depois na classificação de vocês. E eu deixei aqui uma informação importante que está na apostila e que vale para vocês memorizarem a questão do período, da divisão do período pré-histórico, que é paleolítico ou idade da pedra lascada, o neolítico ou idade da pedra polida e a idade dos metais. Ali tem os tempos em que eles compreendem, mas são esses três períodos que é importante a gente saber, não confundi-los, porque às vezes tem gente que fala que é paleolítico, paleolítico superior e neolítico. O paleolítico ele tem uma subdivisão, tá? Em superior e inferior, mas está dentro do paleolítico. Tá? Fiquem ligados, né? Porque isso aí às vezes vem numas pegadinhas aí, tá certo? Eu espero que vocês façam uma excelente prova. Na semana que vem nós estaremos juntos. Vamos trabalhar o conteúdo de arte egípcia e arte grega, que é maravilhoso, tá? E com certeza tudo que vocês aprenderam até aqui servirá de base para os conhecimentos futuros de vocês. E mais importante, criar essa linha do tempo na mente de vocês sempre que vocês estiverem estudando História da Arte. Tá certo? Bons estudos, um grande beijo, cuidem-se, até!